Bom dia a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais esse dia que estamos aqui, agradecer por todas as oportunidades que nós temos todos os dias, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, nossos amigos, e pedir para aqueles que não estão aqui presentes, que Jesus os proteja e ilumine. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E hoje, o palestrante do dia será o Dr. José, que já está presente aqui na casa já há um certo tempo. Então, bom dia a todos. Nós hoje viemos para refletir mais alguns trechos do Evangelho e, basicamente, nós vamos falar sobre o amor, em virtude de que o amor ele tem vários aspectos, né? E a gente tem que compreendê-lo em todos esses aspectos, porque ele deve traduzir nas nossas atitudes do dia a dia, a fim de que elas sejam definidas em obras, né? O amor precisa ter alguma obra, ele precisa ter um objetivo. Então, se a gente não consegue fazer essa tradução do amor que a gente ouve, que Jesus salienta tanto para as obras, né, ele não atinge o seu objetivo. E as obras não são assim obras que a gente constrói fora de nós. As grandes obras do amor estão dentro de nós, né? Jesus começou a nos ensinar a amar quando ele nos deixou a sua frase conhecida, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele deixou essa lei principal, mas ele deixou alguma ferramenta para nós. Ele deixou algo para que a gente faça isso. Ele não simplesmente deu um conselho. Que ferramenta será que ele nos deu? Nós sabemos que, por exemplo, que quando o ferreiro ele leva o ferro ao fogo para que ele possa trabalhar, ele tem o seu instrumento lá. O escultor, quando ele quer esculpir a sua estátua, o seu trabalho, ele tem um formão que ele bate no formão para esculpir o seu trabalho. O diamante é a mesma coisa, né? O diamante ele vem de um material grosseiro e ele precisa ser lapidado, batido e trabalhado para que ele seja um bem valoroso, precioso e belo, né? Assim é o escultor dos sentimentos. Nós somos escultores dos nossos sentimentos. Então, ao longo do tempo, nós vamos lapidando as nossas arestas, trabalhando as nossas arestas, até que a luz brilhe para que, aos poucos, aquela casca grossa que nós trazemos de antigamente possa ser transformada e ganhar brilho. Então, nós temos que esculpir esses sentimentos. Assim é que nós vamos sair daquele tempo de barbaridade que nós tínhamos, que nós éramos, né? Até o dia de hoje. E nós somos hoje, cada um, fruto desse esculpir, desse trabalho. Todo esse trabalho de esculpir o nosso sentimento, ele demanda muito tempo e demanda muito movimento. Não é uma coisa simples. Nós não podemos ficar parados sem nos preocupar com essa construção, né?
E até que um dia esses sentimentos nossos vão, como o diamante, aparecendo melhor e deixando de ser aquela pedra bruta como a gente era. E essa esculpida, essa construção, essa modificação é feita pelo amor. Pelo amor que Jesus deixou. Por isso ele deixou como lei principal, porque ele sabia que o que poderia melhorar os nossos sentimentos era o amor. E ele o explicou de várias formas. Então a ferramenta que Jesus deixou para nós, para que a gente seja melhor, é o amor. A vontade, né, o discernimento, o desejo de mudar, enfim, o amor. Através do amor a gente tem mais vontade, a gente tem mais desejo, a gente deseja, a gente quer mudar, né? E é nas várias existências que a gente tem passado que a gente vai melhorando, que a gente vai se livrando das imperfeições. Cada vez, quanto mais nós amarmos, mais próximos da perfeição, porque ninguém pode também evoluir deixando para trás pendências, sombras e dívidas aí, né? Nós temos muitas oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa amar, então temos que, através do amor, deixar para trás as nossas imperfeições de forma a evoluir. Mas esse amor, ele precisa de um conhecimento. A gente tem que conhecer as energias que nutrem o amor que a gente está sentindo, a vontade que a gente tem de amar, a vontade que a gente tem de melhorar, as energias. Porque muitas vezes a gente se engana. Essas energias, elas têm que ser energias amorosas, de forma que elas alimentem o nosso pensamento. Então eu tenho que ter um pensamento amoroso, e de forma que, porque o pensamento é ele que vai deixar-nos um sentimento amoroso. Se eu não tiver um pensamento amoroso, não entender o que é ter um pensamento amoroso, como ter um pensamento amoroso, eu não chego num sentimento amoroso. Eu faço as coisas por fazer, sem sentir o amor de fazer as coisas. Então essas energias, quando elas são amorosas, elas moldam um sentimento bom. A gente sente um bom, de forma que com o tempo o nosso espírito ele vai ganhando ele vai permanecendo nesse sentimento, vai adquirindo equilíbrio, vai adquirindo serenidade, porque eu sinto o amor. Eu faço as coisas por amor, né? A gente não tem aquele ditado popular, né? Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, um almoço, um jantar, alguma coisa assim, se você tiver boas intenções, boas energias, né? Você emitir bons fluidos, né? A gente diz que os pratos saem mais saborosos, porque você fez com amor, né? Então você traduziu o seu sentimento no ato que você fez. Você fez por amor, você não fez por fazer, você não fez simplesmente para agradar, você fez por amor, porque eu quero fazer com amor, porque é importante para mim, né? Então disse que foi feito com amor. E é diferente da gente fazer uma coisa por obrigação, bem diferente, porque aquilo não muda o sentimento nosso, né? E aí vai um grande exemplo para nós compararmos com o nosso dia a dia. Quando a mulher vai ser mãe, na sua mente surge um movimento diferente, e ela vê uma grande oportunidade de amar. Ela sente uma grande oportunidade de amar. Quando a mulher vai ser mãe, ela não compra um manual para falar, para ver o que ela tem que fazer, o que ela tem que sentir, o que ela tem que falar. Ela sente o amor, porque é uma coisa que vem de Deus, uma coisa natural, que é você amar aquele ser. A própria notícia, né, da gravidez dela, quando ela já começa a reorganizar o seu pensamento
de forma a que ela tenha uma motivação diferente para amar. Então esse é um momento muito sublime para a mãe, porque ela estimula, esse momento estimula outras energias no ser que envolvem a mãe. E essas energias vão proporcionar à mãe novos sentimentos de amor que ela nunca sentiu. A mãe vai acabar entendendo um outro lado do amor. Ela vai ver isso, vai sentir isso, né? Um lado diferente do amor. Então a chegada de um filho proporciona um estado assim, de muita sublimidade para as mães, embora muitas às vezes vivem nesse momento mergulhadas numa ilusão. Nem sempre elas são capazes de olhar para aquele ser como um presente divino e enxergar naquele ser um ser espiritual, que Deus confia para ela, né? Então, mas nesse momento é um exemplo de como é o amor, de como é esse amor incondicional. Tem até uma frase que diz que feliz o que ama, porque não conhece nem as angústias da alma, nem as misérias do corpo. Esse é o amor que valeria a pena nós cultivarmos, porque a gente compreende, quando tem essa ideia na mente, compreende qual é a necessidade reencarnatória de amar. A gente identifica as dificuldades, os conflitos que a gente tem, apesar das dores que nos trazem. A gente pode ter sofrimentos, pode ter dores, conflitos, obstáculos, mas quando a gente entende o amor dessa forma, a gente não sofre tanto apesar deles, a gente consegue lidar com eles. Mas muitas mães esperam uma criança, um bebê, e aí elas não aproveitam essa vibração, essa energia amorosa, porque ela não vai ter tanto amor assim quando vierem as dificuldades, porque ela não está vendo um ser espiritual de responsabilidade dela, né? Quantos pais a gente não vê, quantas mães a gente não vê hoje que abandonam os seus filhos porque não dão conta deles, por causa dos problemas, disso, daquilo, não dão conta e abandonam os filhos. Por quê? Porque não é aquele amor, não, ele é meu compromisso, Deus me emprestou ele. Enxerga-o apenas como um bebê, uma criança, né? Então, passar um tempo, né, gerando um outro ser com essa ideia de amor, né, é uma vibração muito diferente para as mães e desperta aquele compromisso, porque o compromisso inclusive é mútuo, é da mãe com o filho e é do filho que tem também o compromisso com a mãe, né? E essa situação, ela pede alguns cuidados que a pessoa tem que ter para que ela seja, que a mãe, né, tem que ter, para que seja harmônico essa convivência, para que dê a oportunidade da eclosão dos sentimentos, né? Isso também vale para o pai, claro, né? Porque os dois estão envolvidos nessa situação. É que a mãe sempre fica mais perto, né? A mãe sente mais por causa de gerar o filho, né? Então, a gente, quando o casal sabe esperar esse filho que vem de Deus como uma dádiva de Deus, realmente eles vão se sentir felizes. Então, esses irmãos nossos que voltam na condição de filhos, eles vêm buscar um aconchego. Aonde? Nos corações daqueles que se propuseram a trazer a eles e ajudá-los numa nova programação reencarnatória. Vocês vejam aonde entra o amor. Como é que eu posso não amar um ser que chegou para mim, para minha responsabilidade, e eu tenho que ajudá-lo na sua programação reencarnatória, a ele encontrar os seus rumos,
e se desfazer das anterioridades que ele tem e que ele traz, né, para viver melhor, né? Olha aonde o amor vai a fundo, como o amor vai a fundo, né? E não simplesmente uma criança que está ali, e a gente tem que ser onde se dê simplesmente o sustento físico, biológico dela, né? E essa situação é uma situação que não depende de religião, é uma questão da lei, é a lei universal que utiliza-se dessa reencarnação para ajudar essa pessoa. Então, como nossos filhos, essas pessoas que a gente passa a amar, nós vamos conseguir ajudá-la nesse sentido, na sua programação reencarnatória. Vamos ajudar a renovar as memórias dele, mas porque nós o amamos. Renovar a sua memória, transformar os seus hábitos enraizados que ele já traz de tanto tempo atrás. Nós vamos ajudá-lo a ter esperanças de uma vida melhor do que aquele tem lembrança, né? Através da intuição. Mas para nós, principalmente, também, né? Esse amor é a forma de nós esculpirmos nossos sentimentos. Acho que não tem mãe ou pai que ama os seus filhos, que se dedica a eles, que não aprendeu alguma coisa com eles, que não deixou para trás algumas tendências inferiores que trazia. Então, no fundo, ajudando a eles, estamos nos melhorando também, né? Imagina o quanto a gente não melhora quando vem para a nossa família, que nasce uma criança, um espírito que é rude, que nos dá trabalho, e que chega para nós, que às vezes temos uma energia mais elevada, que temos uma busca diferente. Então isso vai fazer com que nós melhoremos, além de ajudar eles, porque é nesses conflitos que nós vamos identificando as necessidades nossas também. Então o amor, ele é igual ao amor do Cristo, né? Ele não é uma coisa mística, ele é uma coisa real na nossa vida. A gente aprende muito e melhora principalmente as nossas anterioridades à medida que a gente vai aproveitando essas situações. E assim o Espírito ele vai se ajustando, né? Tanto nós que estamos amando aquele Espírito, como aquele Espírito que está sob nossa responsabilidade. Surgem os conflitos, como são naturais, né? No dia a dia, e a gente precisa aprender a observar o pensamento daquele filho, daquele espírito, o que ele traz, quais as tendências, através dos seus atos, das suas falas, né? E a gente vai mudando a nossa forma de abordá-lo, os nossos sentimentos vão abordá-los, né? Todos que são pais e mães, ninguém vai ser perfeito, sair perfeito numa encarnação, porque cuidou de um filho que dá muito trabalho, que da mãe é muito difícil, mas vai deixar para trás muitas tendências inferiores, vai conseguir deixar para trás. Então, mudanças vão acontecer na nossa vida, né? Inspirados pelo amor do Cristo. Então a gente tem que ter essa ideia, né? Por isso que Jesus falou do amor ao próximo, do amor a Deus, como lei maior, porque é com esse tipo de amor no dia a dia, inspirando, esse amor que é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, é que nós vamos transformando a nós e aos que nos rodeiam, né? Aí quando chega a adolescência, então, fica um pouco mais difícil, né? Porque aí vem aquela fase onde a personalidade daquele espírito se define, né? Ela na reencarnação ela se define até aí 20 anos, 15 anos, 20 anos, nessa faixa aí, e aí aparecem todas as dúvidas, as preocupações, né?
para quem ama aquele espírito é uma coisa. Agora, para quem ama, gosta daquela criança, daquele bebê, é mais difícil, porque é mais restrito a ideia que ela tem de um espírito, de uma transcendência que existe para que de responsabilidade da mãe e do pai com as crianças. Então é muito mais difícil para ela, né? Mas a gente acredita sempre, porque Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco, né? Que aquele corpo que está ali habitando, onde habita um espírito, ele pode ser modificado, seus sentimentos podem ser modificados, e a gente sempre tem que insistir. Então, vejam que é importante esse tipo de amor profundo e com base no que Cristo ensinou, não no que a sociedade nos ensina, né, nos estimula, porque o ambiente em que esse espírito, que às vezes é difícil, vem e vai habitar, ele vai contribuir para a sua melhora ou para a sua piora, seja o ambiente familiar ou seja o ambiente social. Então, na nossa atitude deve permanecer o amor, deve estar presente ali no dia a dia nosso, né? Não quer dizer o amor que a gente tem por esse espírito não significa que a gente tem que passar a mão na cabeça dele, fazer tudo que ele quer para ele agradar, dando a ele uma falsa ilusão de que ele é feliz. É uma questão de educação, de formação, de mudança de sentimentos que a gente tem que colaborar com aquele espírito. Pois vocês acham que tem alguém que não precisa mudar de sentimentos que renasce aqui? Todos nós precisamos mudar. Não escapa ninguém disso, né? Então, dá trabalho? Dá. A gente vê assim que a gente não quer lutas, né? A gente não quer conflitos, a gente não quer discussões. Tem até um ditado popular. Eu acho que os ditados populares, se a gente for analisar, muitos deles têm até um fundo de verdade, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, que muitos veem a cachaça que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Então, a nossa vida é assim, você cuidar de um adolescente que dá trabalho, a gente realmente muitos tombos que a gente leva, né? Muita dificuldade, mas o resultado disso é um resultado compensador, né? Então, nesses momentos assim difíceis, a gente tem que aprender a ouvir os sentimentos desse espírito que chega para nós e que nos chama de pai ou de mãe, né? Para que a gente possa levar eles e cumprir com o nosso compromisso de ajudá-lo, né? Mas tem alguns trabalhadores que não sabem trabalhar com as ferramentas que Deus lhes deu, que tem mais dificuldade. Nesses trabalhadores a gente se inclui, né? Quantas lutas que as pessoas travam com si próprio em relação aos sentimentos que elas têm e não conseguem resolver. Então Deus nos deu, e Jesus ensinou, traduziu para nós o nome das ferramentas que a gente tem que trabalhar para amar as pessoas, para incluir o amor na nossa vida, e a gente tem dificuldade de fazer isso no dia a dia. A gente não vê que quando a gente usa a ferramenta de não ficar magoado com as ofensas que a gente recebe, que isso, a gente não enxerga às vezes que isso muda o nosso sentimento. Quando a gente perdoa alguém das ofensas, isso muda o nosso sentimento, né? Quando a gente altera os valores que a gente tem, melhorando os valores, trazendo valores mais perenes, mais voltados para os valores do Cristo, nós mudamos nosso sentimento.
Então, quanto mais a gente ajudar essas pessoas, melhor a gente se sente, né? Então tem pessoas que têm essa dificuldade, e aí começa a cultivar, em função de não olhar para esses tipos de valores, de responsabilidades, né? Começa a cultivar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a materialidade, né? E aí a vida não avança tanto quanto a gente queria, porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eles impedem que a gente compreenda a importância do amor do Cristo. Eles atrapalham a gente ter um raciocínio e uma atitude em relação ao amor do Cristo, que é o que realmente vai mudar e vai fazer com que nós, como espíritos, avancemos. Nós gostamos de tudo que podemos falar é meu, mas a gente esquece que a gente não tem nada. Aqui na Terra, em termos de propriedade, a gente não tem nada. Então por isso que é difícil às vezes a gente entender que o amor do Cristo é diferente. Ele é um amor que os sentimentos que eu trago hoje, se eu desenvolvê-los, eu vou levá-los comigo. O espírito que vai retornar para a parte espiritual leva os sentimentos que ele desenvolveu, que ele agregou nessa vida, né? E assim os sentimentos vão evoluindo. Eurípides Barçanufo nos fala que nós somos espíritos em busca de experiências espirituais e não corpos em busca de experiências humanas. Isso é uma frase que mostra que então que o amor é mais importante do que as experiências humanas para que a gente aprenda. As experiências humanas servem para que o espírito tenha suas experiências espirituais, né? O corpo serve para que o espírito melhore, ou seja, um exemplo, uma doença serve para que o espírito evolua, para que o sentimento do espírito melhore, para que ele mude os seus valores. Uma doença, que é uma experiência humana, uma necessidade física, serve para o espírito melhorar. Então isso é o amor, né? A gente fala assim, né? Olha, o ano novo está aí, daqui em 2 meses, menos de 2 meses vai mudar o ano, né? E a gente fala, feliz ano novo. Tá, feliz ano novo. Só que o ano só vai ser novo se a gente deixar de repetir os hábitos velhos. Se a gente não deixar de repetir os hábitos velhos que a gente traz, o ano não vai ser novo, vai ser um feliz ano velho. Porque a gente vai continuar da mesma forma, cometendo os mesmos erros, amando do mesmo jeito ou não amando às vezes até, né? Então que progresso que tem no ano novo? Né? O que é progresso, aliás, né? Será que progresso é os meios de comunicação, é a tecnologia que a gente está vendo avançar aí, as rodovias, os carros, né? Os prédios? Será que é isso que é progresso? Isso é um progresso material que nós não vamos levar daqui, que serve de experiência espiritual, mas para o desenvolvimento espiritual. Ele pode servir para isso. Então, como a gente vê hoje em dia, a tecnologia permite que se transmita os estudos espíritas, as palestras espíritas, né? Permite isso. Mas é preciso que a gente assimile tudo isso como espírito, porque só o fato de transmitir não vai mudar ninguém. Eu preciso entender aquilo, né? O Leon Denis, ele nos fala do progresso nosso, seria isso há tantos anos atrás, mais de um século atrás, mas ele fala que o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, e é a prova da existência de nós, em nós, de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente,
nos domínios do pensamento e da consciência. Esse é o progresso. O progresso é dominar o nosso pensamento e a nossa consciência. Quando eu consigo dominar mais isso, eu estou progredindo daí, né? Então, nós ainda somos espíritos assim, pequenos nesse sentido, porque a gente não domina o nosso pensamento. Quando você vê, você já pensou, às vezes até já tomou uma decisão em função de um pensamento que não estava tão correto assim. Por exemplo, né, a gente discrimina ainda as pessoas, embora a gente entenda bem, né, não discrimine talvez menos do que os outros, aceite mais as pessoas que os outros, de vez em quando, por alguns critérios, alguns valores que a gente tem, a gente discrimina uma pessoa ou outra. E quem somos nós para discriminar? Jesus atendia os excluídos, e nós estamos aqui discriminando um e outro, porque isso tem uma lista, né, a gente não discrimina a cor, mas discrimina outras coisas. Então, é melhor a gente reavaliar as nossas atitudes, de forma que não sejamos nós comparados àqueles que atiraram as pedras na mulher adúltera, porque senão nós vamos estar sendo comparados com ela, que fica tirando pedra nas pessoas, discriminando umas e outras, né? A função nossa quando Jesus pede para amar é tirar as pedras do caminho das pessoas e não ficar tirando pedras nelas, né? Então, minha gente, vamos refletir em tudo isso, né? Lembrar que Deus deixou muitas ferramentas para nós expandirmos aquelas potencialidades que nós trouxemos para dar conta da nossa programação reencarnatória. Elas estão aí dentro de nós, a consciência, os conceitos de honra, de justiça, de caridade, de coragem, mostrando para nós que nós temos que arriscar melhorar, que arriscar ser feliz. A gente tem que correr esse risco, né? Nós temos a responsabilidade, nós temos sentimentos que precisam melhorar. A gente tem que descobrir esses sentimentos e dar atenção para eles. Então, não ficar naquela ideia de que estamos aqui para pagar os erros as maldades que nós já fizemos. Nós estamos aqui para nos educarmos e repararmos os erros, porque Deus nos ama e quer que assim nós também tenhamos as nossas atitudes, né? E precisa ter essa mudança e sair daquilo, né? Antigamente se achava que estar perto de Deus era ficar de joelhos, né? Era ir no templo, isolado do mundo até, né? E ficar orando sem parar, e achando que as práticas externas nos aproximariam de Jesus, de Deus. E não é isso, né? As maiores dificuldades nossas são essas, de mudar valores, de descobrirmos qual que é a capacidade nossa de amar, né? O que eu tenho, como é que eu faço para realizar aquilo que eu tenho como responsabilidade, descobrir isso em mim, né? Então, e para isso a gente tem que consultar a consciência. Se nós não consultarmos a nossa consciência para realizar as ações que nós fazemos no dia a dia, elas vão ser movidas pela anterioridade nossa, pelas tendências que nós trazemos, mescladas com os defeitos que nós trouxemos de outras vidas. Então a consciência hoje da responsabilidade, ela precisa ser modificada, para que eu não repita os erros que eu já repeti nas vidas passadas. Muito obrigado a todos possam refletir sobre isso. Importante que o Dr. José trouxe para a gente realmente sobre o amor. Muitas vezes a gente acaba passando despercebido, né? Tem até aquela história da flor.
Às vezes a gente acha a flor bonita, a gente vai lá e arranca ela e leva. Mas o amor verdadeiro é você deixar ela lá. Assim como ele falou dos filhos, o filho, por mais que você ama, você quer o bem, mas se você ficar protegendo o dia, o tempo todo, a criança não vai voar, né? O filho não vai ter o espaço para ele. E é isso que às vezes acaba faltando na nossa sociedade, né? As crianças, adolescentes, livres, mas com conhecimento. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que não atrapalhe e prejudique ninguém, né? Então, pensemos com carinho o que o Dr. José nos passou e vamos agora para os passes. Irmãos, quando o Dr. José, pode deixar, quando o Dr. José falava, então a gente vai viajando, né, nos passos de Jesus e vai lembrando momentos de Jesus quando ele disse para nós termos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E nós não entendemos isso, porque amar é muito difícil ainda para nós. Porque nós vemos as coisas, eu estava até comentando com o Lincoln hoje, sobre, por exemplo, a escravidão. Por que Deus permitiu a escravidão? A sua justiça estava sendo agida ali, estava agindo a justiça divina. Conforme a gente tem as informações, são os inquisidores do passado. Mas o interessante é que eles não vinham só. Às vezes, dentro de uma senzala, havia um cidadão ali, missionário, olha só, missionário, que vinha no meio dos escravos para apaziguar, para consolá-los, que eram chamados pretos velhos, que vinham só para essa finalidade. E nós não entendemos, nem questionamos Deus, né? Por que Deus permite, né, tanta coisa errada? Por que Ele permite que uma mãe embala um filho todo defeituoso nos braços? Porque lá na paz está tão cheio de nossos irmãozinhos com problemas seríssimos, mas ali tem as mães especiais. E Jesus disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então nós temos que analisar, nós temos que estudar muito a doutrina, para podermos entender essa justiça que age sobre nós. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos nesta manhã de estarmos aqui reunidos. Aparentemente estamos em pouco, né, encarnados, mas sabemos que é esses momentos que a espiritualidade, os nossos dirigentes espirituais aproveitam para trazer aqueles nossos irmãos que nunca ouviram falar essa palavra amor, não sabem o significado, mas então eles são trazidos, então o trabalho tem que continuar. E nós temos que ter a confiança. Então agradecemos a Deus, a Jesus, os nossos mentores espirituais, a cada um de vocês que estiveram presentes aqui, e ao Zé, que nos preparou essa mensagem de estímulo e nos alertando sobre o amor. E lembrando, Senhor, que abençoe a nossa pátria no dia de hoje. Que nós possamos, mestre amigo, fazer o melhor. Mas deixamos sobre a justiça divina, para que Ele possa dar a nós aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Fazei, Senhor, fortalecer em nós esta fé, esta confiança, e que o Teu amor possa estar sempre conosco, nos envolvendo, nos amparando, porque o Senhor afirmou para que nós amássemos o nosso próximo, como Ele tem nos amado e nos ama. Muita paz a todos, um bom retorno aos lares, e que Jesus nos abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.